Tabela Price e Tabela Saque. Você conhece como é calculado o seu financiamento? Olá, sou Carlos Sampaio, consultor e educador financeiro. O tema de hoje tem o objetivo de ampliar o seu conhecimento e ajudar você a entender como são calculados os juros de financiamentos. São usados dois métodos diferentes. Sabendo ou não, uma dessas duas formas é escolhida para calcular a sua prestação e os juros que você vai pagar. Isso ocorre sempre que você financia um bem de valor elevado, como casa ou automóvel. É bom lembrar que você sempre terá outras escolhas para comprar, como comprar à vista, 2, fazer uma poupança programada, fazer um consórcio ou, então, financiar. O importante é que, sabendo analisar as alternativas de financiamento, de forma como são feitos os cálculos, você toma consciência do benefício que pode lhe proporcionar nesse custo financeiro decidido. Por exemplo, duas reflexões importantes são, número 1, você pode esperar, poupar e então comprar à vista ou pelo menos financiar um valor menor. Número 2, claro, tem também que examinar se realmente você precisa daquele bem e deve pagar então, se você deve pagar o custo envolvido. Se a escolha for financiar, existem dois sistemas para calcular um empréstimo. Sistema Price e Sistema Saque. A diferença quanto a conceitos é bem simples. No Sistema Price, as primeiras parcelas são menores, mas você pagará mais juros do que no Sistema Saque. Então é obrigatório você saber quanto de juros você terá no seu financiamento. É bom saber também que se você for, por exemplo, pagar 12% ao ano de juros, jamais terá um ganho compensado por essa valorização do imóvel, se for o caso, pois os imóveis não se valorizam 12% ao ano. Veja o vídeo onde eu faço uma comparação entre comprar ou alugar, só como exemplo. Você deve saber que o juro praticado no Brasil é o mais alto do mundo, pois a taxa de juro real no Brasil, que é descontando a inflação, em 12 meses está em 7%. É de longe a maior entre 40 países de um ranking formulado pelo Infinite Asset Management. Veja 3 maiores taxas de juros reais, então, descontada a inflação. Primeiro, Brasil, 7%. 2, a Rússia, 3%. E a China, com 2,61%. Então, dito isso, caso valha a pena financiar, você vai comparar os dois tipos de tabela. Agora siga em frente e entenda os dois sistemas de financiamento mais usados, Price e Saque, e faça a sua escolha. Nesse caso, é muito importante entender quais os tipos de cálculos usados e como isso pode afetar as suas decisões. Veja aí na tela o modelo de planilha ilustrativa. Do ponto de vista de seu orçamento, veja sempre se a parcela não compromete o seu planejamento. Primeiro, separe a prestação entre valores de juros e amortização. A soma de juros mais a amortização é a sua prestação. Pela tabela Price, a parcela é fixa, ela é conhecida como sistema francês de amortização. É usada para calcular os financiamentos para automóveis e bens de pequeno e médio valor, como compras em lojas e varejo de modo geral. A principal característica desse sistema é a prestação fixa. Já a tabela Saque é conhecida como sistema de amortização constante. É o sistema mais usado para financiamento de imóveis, onde a principal característica é a prestação decrescente e a amortização constante. Para ficar mais claro, veja na tela uma figura também comparativa. Ou seja, pela tabela Saque você paga no início uma parte maior da dívida e menor de juros. Você paga menos juros porque você está pagando mais sobre a dívida. Então, diminui o tamanho do saldo devedor. Se o saldo devedor é menor, obviamente, os juros serão cada vez menores nessa parcela de prestação. O contrário acontece na tabela Price. Veja também aí o modelo para você acompanhar. Por exemplo, ao financiar 30 mil a 1% ao mês em 24 meses, as prestações mensais seriam de, vamos lá, R$ 1.412,20, o que faria você desembolsar R$ 33.892 até o fim do financiamento.
Pela tabela saque, a primeira parcela da prestação, nas mesmas condições descritas acima, seria de, então, R$ 1.550, composta por R$ 1.250 referente à amortização e R$ 300 referente a juros. Conclusão. Resumindo, sistema Price tem desembolso menor, facilita o fluxo de caixa, a prestação é fixa, embora se pague mais juros no final. No sistema saque, o saldo devedor diminui mais rapidamente do que na tabela Price. Ter esses conceitos é útil para fazer simulações antes de assumir um financiamento ou também para simular um financiamento já existente, para então você planejar a eliminação de uma dívida ou até trocar de sistema de financiamento. Caso seja do seu interesse, acesse o link na descrição do vídeo que encaminharei uma planilha para você mesmo fazer as suas simulações. No mais, ficamos por aqui. Espero que o tema tenha sido útil e compreensível e te convido para te inscrever lá no meu canal, comente, compartilhe e também curta o blog e a página Sampaio Sucesso Financeiro. Um grande abraço, sucesso e prosperidade!